Bom dia, seus lindos seres. Então, aqui é o Conan com vocês mais uma vez, fazendo um vídeo detalhado demais, com informação demais que você não queria saber sobre, dessa vez, XMP. Então, o que é o XMP das memórias? Aqui, para ilustrar, eu vou estar usando um pente de DDR3. Então, como vocês deveriam saber, os pentes têm chips. E o que diferencia um pente, o que eu acho que diferencia um pente de memória de outras coisas, peças do PC, é que um pente de memória, ele não tem nenhuma capacidade de aritmética lógica. O que isso quer dizer? O pente de memória, ele não consegue pensar, ele só guarda dados. Então, quando você tem um USB, por exemplo, ele tem um pente, não um pente, mas um pendrive, ele tem um chip dentro do pendrive que controla o chip de memória. Então, quando o seu computador fala, velho, guarda esse arquivo aí, o chip controlador pega o arquivo e ele que coloca na memória. Agora, no caso de memória RAM, o processador tem controle direto sobre a memória. Então, quando você coloca um pente de memória no computador e você liga ele, como que ele entende o que você colocou no slot de memória? Ele fala com o SPD. O SPD, todo chip de memória, vocês vão ver, ele tem o CI de memória mesmo, do sistema, e ele sempre tem um chip extra. No caso, ele está aqui, nesse pente. E esse chip contém basicamente a BIOS do chip de memória. Então, quando você liga ao seu PC, uma das primeiras coisas que ele faz quando você aperta o botão de power é ele ler esse chip. E aí o chip fala, bom dia, eu me chamo pente de memória 1333 Kingston, eu sou composto por 2 ranks com 4 chips de cada lado, então são 2 ranks de 8 chips, com uma densidade de 2 gigabits. Então isso faz com que a minha capacidade total seja 4 gigabytes, bit. E eu funciono na frequência, e aí ele especifica, então agora o que ele fez? Ele deu um mapa pro cara, ele falou, é assim que eu estou organizado. Aí o próximo passo, ele vai falar, e é assim que você me usa. Então o próximo passo ele vai falar, eu tenho 3 ou 2 ou 1 método de me acessar padronizado, que é estabelecido pela organização chamada JEDEC. Então, o primeiro seria, no caso, DDR3 1066, que são, se não me engano, é 667 MHz, com as latências 999. Então, esse é o jeito mais fraco. O segundo é 1333, o 666 não é, o 666 que é 1333. Então, o segundo é 667 na verdade, né? Mas, bom, com as latências 101010, e aí tem um terceiro que é DDR3 1600, no caso 800 MHz, 111111. Então, o computador tem essas 3 opções que estão escritas dentro do chip DSPD e ele vai escolher a que ele resolver escolher. Então, geralmente o que o sistema vai fazer é escolher o mais rápido. Só que tem, por exemplo, sistemas que não está escrito na BIOS que o sistema oficialmente suporta DDR3 1600, digamos. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar o mais alto suportado nativamente, que é 1333. E ele vai rodar aquele, e não o 1066, né? Então esses são profiles que, basicamente, a companhia, a JEDEC, eles falam assim, eles são que nem aquela companhia IEEE. Eles fazem padrões de internet, o IEEE, e o JEDEC faz padrões de memória. Então eles falam para as pessoas assim, galera, todo mundo vai usar computadores, certo? E a gente quer fazer com que as memórias caibam em qualquer computador. Então o jeito que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer um padrão de memória que todo mundo que faz memória segue, para que o consumidor consiga meter aquela memória em qualquer PC e ela funcionar. Então, como que a gente vai fazer isso? Fazendo regras que todo mundo precisa seguir. E daí os padrões JEDEC geralmente são, do ponto de vista de um overclocker, eles são extremamente conservativos, que nem a Intel faz. Quando a Intel vende processadores para consumidor final, os processadores mainstream, eles falam assim, esse processador a gente garante que ele consegue fazer boost clock de 3.4 GHz
e funcionar a 3.2 GHz em todos os núcleos. Na prática, se você travar ele na voltagem estoque, você conseguiria rodar ele em todos os núcleos a, sei lá, 3.6 GHz. Só que a Intel, eles precisam dar, como eles estão fazendo em muita quantidade, eles precisam estabelecer um limite de pior caso possível. É assim que funcionam as coisas nesse ambiente de legislativo, sabe? De segurança, de trabalho e tudo. Eles precisam falar, olha, na pior situação, se você pegar o i7 mais cagado do universo, no pior caso, ele vai conseguir fazer essa frequência. Agora, se você quiser fazer overclock, a gente não garante nada. Então, se você conhece e você sabe, a maioria deles conseguem fazer um overclock animal, assim, de 30%. Só que, então por isso que, por exemplo, no socket LGA 2066, que são esses processadores absolutamente gigantescos, se vocês forem ver, por exemplo, o 9980XE tem um all-core boost de tipo, sei lá, 3.6 GHz. Só que você consegue rodar ele a 4.6. Porque a Intel está falando, ó, a gente vai colocar esse boost clock assumindo o pior caso. O usuário vai meter um air cooler de 100 watts de dissipação em um processador com TDP de 165. Então a gente quer deixar o negócio seguro para qualquer usuário. Se o usuário for um mestre da tecnologia e quiser fazer over, tranquilo, ele consegue fazer um over danado. Só que a gente precisa deixar bem claro que a gente precisa fazer as coisas de um jeito que, se o usuário for um maluco sem dente, ele não vai queimar o PC dele, né? Então por isso que eles tentam fazer as coisas assim, é o mesmo com o pente de memória. Então, quando você coloca ele, tem aqueles 3 profiles de JDEC, que são basicamente padronizados para garantir compatibilidade com qualquer sistema. E daí o que eles fazem é que basicamente as companhias que revendem memória RAM podem colocar profiles adicionais. E como que eles fazem isso? Então, para isso, de novo, mais uma vez, mais informação do que vocês queriam. Como funciona o mercado de memória RAM? Existiam muito mais, hoje em dia existem poucas companhias que são fabricantes de memória RAM. Eles fabricam os CIs de memória. Então, no caso, são Samsung, SK Hynix, Micron. Se eu não me engano, o Nanya ainda está produzindo memória. Então, esses aí são os mais pesados, são Samsung, Micron e Hynix. Eles que fazem a grande maioria das memórias. Então, o que eles fazem é, eles fazem as memórias, aí eles vendem, certo? Então, quando eu sou se eu sou um SK Hynix da vida, eles não vendem memória para pessoas, eles vendem apenas para empresas. Então, quando eu sou um SK Hynix da vida, se você, fulano, João da Silva, quer comprar um pente de memória de mim, eu falo, velho, não vai rolar. Eu só vendo pente para outras empresas. Então eu vendo pentes para HP, eu vendo pentes para Dell, eu vendo pentes para Microsoft, eu vendo pentes para G-Skill, eu vendo pentes para Corsair, eu vendo pentes para Kingston. Só que eu não vendo pentes para o usuário final. Então, o que acaba acontecendo é que eles têm 2 maneiras de vender estes pentes. E isso é apenas especulação da minha parte. Só que eu acredito que eles vendem os pentes de 2 formas. Ou eles vendem, como temos aqui, pentes de memória OEM, Samsung, tá vendo? Ou eles vendem o pente pronto para a companhia e falam, ó, aqui estão os pentes que vocês pediu. Ou eles vendem os pentes, ou eles vendem a memória assim. Aqui estão os chips de memória, tá vendo? Esse aqui é um chip LP da Hyper. Então aqui estão os chips de memória. E você coloca eles na PCB que você quiser. Porque a razão que eu faço essa especulação é porque existem companhias, por exemplo, aqui temos um pente pelado de Dominator GT, MNT Hyper. Então, tá vendo? Este é um pente aftermarket, custom. Então, o que a Corsair fez? Provavelmente, o que eu acredito, a Corsair ligou para a Elpida e falou, meu irmão, eu preciso de uns IC de memória, tá ligado? Me manda uns 20 mil pente, uns 20 mil CI, e aí eu vou binar eles e colocar eles em placa. E daí o que eles fazem é, eles basicamente criam uma PCB sem chip, a Corsair, eles falam, a gente acha que essa memória
é tão boa que a gente consegue melhorar o desempenho dela em overclock fazendo uma PCB custom. Então eles criam uma PCB e daí eles podem talvez binar os chips. Não esqueçam que tem um vídeo da loteria do silício. Eles podem binar os chips individualmente ou eles podem colocar eles na PCB custom e depois binar os pentes com chips aleatórios para ver como são. Caso vocês tenham interesse, sim. Se você for no AliExpress ou em outros lugares, você consegue achar pentes de memória com soquetes para chips de memória. Então você consegue colocar um SPD escrito, eu só tenho um pente, eu sou um pente de memória com capacidade de, sei lá, 2 GB, porque eu só tenho 4 chips, e aí você consegue binar 4 chips por vez e fica vendo a qualidade deles. Aí quando você, sabe, você tem, sei lá, 400 desses chipzinho de memória, ó, BGA, e aí você fala, e aí você escolhe os melhores e você coloca no chip e pronto. Eu queria deixar muito claro, galera, que a maioria das companhias não são fabricantes. Os fabricantes são atualmente, praticamente exclusivamente, Samsung, que tem esse verde, Micron, SK Hynix e eu acho que vira e mexe ainda, Nanya ainda está produzindo. Mas, cara, Gale, Corsair, Crucial, Kingston, eles não produzem chips de memória RAM. Vira e mexe, eles produzem PCB e colocam chip de fabricante, mas eles não produzem tudo. Muitas vezes eles já compram um pente assim da Samsung e a única coisa que eles fazem é testar, colocar um XMP novo e vender para o cliente. E aí você compra ele, sabe? Você compra aqui o seu pente de memória. Esse aqui dá pra você ver que ele tem uma PCB custom. Só que, por exemplo, esse a gente não tem como saber. Ou aqui, pente Smart, tá vendo? Isso aqui eles literalmente compraram pente da Samsung, aí eles colocaram uma estampa escrito Smart nos chips, colocaram os adesivos diferentes e venderam. Mas é um pente da Samsung. Quem fez tudo foi a Samsung. E aí, às vezes, eles inclusive gravam no SPD. Se você abrir no Typhoon Burner, tá escrito Smart Memory Technologies, tá ligado? Mas não foi a Smart que fabricou o pente. Eles só remarcaram. Então, não esqueçam disso. Gale não fabrica, ninguém fabrica. Quem fabrica é só Hynix. Antigamente tinha mais companhias. Por exemplo, tinha a Elpida, que foi vendida para... Se não me engano, a Hynix comprou a Elpida, tinha PSC, que faliu também, tinha Qimonda, tinha ProMOS, tinha Winbond, fazia memória na época, hoje em dia eles só fazem chip de BIOS, tinham, na época de DDR3 e DDR2, tinham muito mais fabricante. Hoje em dia, só tem revendedor. Então, aí, onde eu queria levar isso? Então, basicamente, o produto, o que acaba é que esses revendedores terminam com esses pentes de memória que eles fizeram e binaram na mão, e aí eles não querem colocar, porque eles gastaram tanto tempo e esforço para fazer uma PCB custom e colocar CIs e binar eles todos, justamente para vender para o público overclocker que quer mais desempenho. Mas só que como que eles vão fazer esse desempenho, como eu estava falando antes, da segurança e das coisas serem fáceis de usar, como que eles fazem isso para o usuário final? Exatamente usando um profile de XMP. Então, o que é um profile de XMP? Como eu tinha explicado, você tem um chip aqui, ó, esse chipzinho preto, tá vendo? De ROM. E aí, aqui também, naquele pente OEM Samsung, aqui, pan, o chipzinho preto aqui no meio. E eles têm o chip aí, e ele vem já com o SPD do fabricante. Então o que eles fazem? Os fabricantes não colocam XMP, porque os fabricantes não vendem para o usuário final. Os fabricantes vendem para tipo servidor ou máquinas industriais. Não precisa de XMP porque os caras não querem fazer overclock em um data center ou numa fábrica, certo? Então o que os caras fazem? Eles pegam o XMP, se no caso for a PCB final, e aí eles gravam dentro desse chip mais um profile de memória. Vocês lembram que eu tinha falado que ele fala assim, você tem 3 maneiras de me acessar: 1066 MHz, 1333 ou
2.600. Aí o que eles fazem é eles pegam e colocam um a mais. E aí eles precisam especificar. Este profile é um profile Intel Memory Extreme Profile, porque quem inventou o XMP foi a Intel, uma tecnologia Intel. A AMD consegue usar ela, porque ela foi uma tecnologia que foi padronizada, mas quem inventou ela originalmente foi a Intel. Então quando você... E aí eles gravam dentro desse chip, então quando você abrir ele em um programa como por exemplo Typhoon Burner, você vai ver, tem o profile JDEC 1, às vezes tem JDEC 2, às vezes tem JDEC 3, e depois vai ter um ou dois profiles XMP. E aí os profiles XMP são basicamente a Corsair falando, ó, o fabricante falou que esses pentes conseguem fazer isso. E a gente precisa colocar isso porque a JDEC manda, sabe? Se a gente quer fabricar um pente de RAM e escrever que ele realmente é um pente de DDR3, a gente precisa seguir os protocolos JDEC. E a gente, em cima disso, colocou os profiles XMP nossos, porque são pentes de overclock. Então, se você for ver, por exemplo, aqui, temos um pente de RAM DDR4 3600 CL151515 e como são os profiles JDEC dele? Eu não vi, mas eu tenho certeza que tipo um deles é, sei lá, 2400 151515, aí tem um que é 2666 161616, e aí um que é tipo 2800 181818, e depois tem o XMP, que é voltagem elevada, então 1.35 volts, 3600 151515. E aí vocês viram que o primeiro JDEC, o JDEC mais vagabundo, era 2133, que eu tinha falado agora, 2133 151515, enquanto que o XMP é 3600 151515. Por quê? Porque a JDEC faz padrões de latência, e isso é uma latência extreme. Então a JDEC fala, a gente precisa fazer padrões de latência X frequência que funcionam em literalmente qualquer placa. Qualquer placa, pode ser a placa mais vagabunda do universo, com processador, com computador de memória mais lixoso, com a VRM mais escrota, precisa funcionar. Então, eles falam, se você for fazer uma memória que está na frequência 2133, ela precisa ter, no mínimo, CL15, porque ela precisa funcionar com qualquer coisa. Só que o que a G-Skill faz quando eles lançam o pente? Eles falam, a gente quer que esse pente seja um pente de DDR4, não aparentemente, mas para colocar o nome DDR4 e ser um pente que a JDEC fala, JDEC entidade que rege sobre os padrões de memória, aceito que este pente da G-Skill é de fato um pente DDR4. Para ganhar esta certificação, eles precisam incluir profile JDEC. Então, esse pente não vai funcionar em 3600 151515 se eu colocar ele em um servidor de data center. O IMC não é feito para segurar isso. Só que se eu colocar ele, ele vai subir o profile JDEC e ele vai funcionar em, sei lá, 2400 151515, porque o JDEC está lá para segurar a barra. Então, é assim que funciona o XMP e é assim que funciona o JDEC. Aí, mais uma vez, eu vou dar mais informação ainda que vocês não pediram. Então, dentro desse chip, ROM, que é Read Only Memory, caso vocês não saibam, a memória, quando você tira do computador, ela apaga, porque não tem energia. Só que ROM, que nem a BIOS do computador, ela não precisa de energia para ficar gravada. Então, nesse chip, você consegue acessar ele no seu computador. E você consegue, inclusive, gravar ele e fazer modificações. Então, aqui, eu já tinha mostrado esse pente, mas a gente tem um pente de Samsung DDR3 com DIE com densidade de 2 gigabit. E aqui está o meu XMP, digamos, 1.65 volts, 2300, 91010. Então, se eu quiser, eu consigo baixar, plugar ele aqui, aí usando um programa como, por exemplo, sei lá, Typhoon Burner, eu consigo baixar o que está escrito neste chipzinho de ROM, e eu consigo modificar ele, e depois regravar ele. Então, isso não é que nem, por exemplo, placa de vídeo, onde a NVIDIA, ou placa-mãe, onde as companhias colocam encriptação
dentro da BIOS justamente para as pessoas não conseguirem mexer. Esta BIOS é muito mais simples, então você consegue mexer e você consegue colocar, por exemplo, um XMP Custom. Falar, eu quero que o meu XMP seja 1.7 volts, 2300, 91010, em um pente que está escrito no adesivo que ele faz 1600, 1111. Então, isso é uma possibilidade e tem outra possibilidade. Cadê ele? Aqui eu tenho um pente da Smart, não, é esse. E ele tem um chip trincado. Mas eu consigo entrar dentro do XMP, dentro do SPD, esse chip, os dados chamam dados SPD. Eles são feitos pela JEDEC usando os padrões da JEDEC, mas eles são dados SPD. Então, eu entro dentro do chip com os dados SPD e o que eu fiz foi modificar a BIOS, né, o SPD do pente de RAM, para falar, eu só tenho chips de um lado, porque esse chip está trincado e ele não estava querendo aceitar o pente. Então, agora quando eu coloco ele no PC, eu dei sorte, gente, porque tá vendo que um lado tem esse chip de memória, de ROM, e o outro lado não tem um chip de ROM. Então, esse lado é o lado 1, e esse lado é o lado 2. Então, quando você quer desabilitar um lado, quando você quer falar pro pente, falar pro processador, aí eu só tenho memória em um lado, eu só tenho um rank, ele sempre vai desabilitar o rank sem o chip de SPD primeiro. Esse é o default. Então, o que eu fiz foi desabilitar ele, e agora ele funciona. É um pente de 4 GB, ele só funciona em 2 GB, mas ele funciona, enquanto que antes ele estava quebrado. Como? Justamente falando para o computador que isto não existe. Então, é isso, galera. Espero que vocês curtiram o vídeo. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu sei que foi muito conteúdo, mas tamo aí.